Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre o desenho de imaginação. Como nós podemos utilizar o desenho de imaginação, como nós podemos valorizar a prática do desenho de imaginação com os nossos jovens, com os nossos estudantes, fazendo-os perceber a necessidade de usar a imaginação dentro do processo criativo. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essa capacidade de imaginar. Ela é de suma importância para todo tipo de conhecimento, incluindo aí não só o artístico, mas o científico, filosófico. Ou seja, a gente só constrói um conhecimento novo a partir que a gente fique criando hipóteses. Imaginar nesse sentido, então, é projetar, é antever, é a mobilização interior orientada para determinada finalidade, antes mesmo de existir uma situação concreta. Então, por exemplo, a brincadeira para a criança, ela é uma imaginação, ela é um ato criativo. Ele vai imaginando situações, né? Vai criando situações hipotéticas que não são um problema concreto e ele vai, através disso, brincando. O adulto vai cerceando essa capacidade de imaginar como se fosse algo incorreto, impróprio. E daí, quando a gente faz uma proposta de um desenho de imaginação, o jovem, ele sente uma grande barreira sendo construída na frente dele, que nós, enquanto educadores, devemos, obviamente, retirar. A imaginação, ela possui, então, essa natureza visionária mesmo, detectando a intencionalidade contida na ação humana, principalmente na ação humana de inovar. É o caçador que cata uma pedra, prevendo que amanhã ele vai fazer uso dessa pedra na próxima caçada. É o cientista que vai pesquisar e inventar uma fórmula, um mecanismo que ele pode usar hipoteticamente em outra situação. Então, a capacidade de imaginar, ela é utilizada em várias áreas do conhecimento e é algo que nós devemos exercitar. O desenho de imaginação, então, ele está relacionado à percepção de quem faz, pois sempre tentamos organizar as situações e composições levando em conta a nossa bagagem anterior. Então, tudo aquilo que eu já vi, que eu já observei, que eu memorizei, no momento de imaginar, esse conteúdo todo vai ser acessado, para que eu crie novas hipóteses. O ato de desenhar, então, ele envolve um raciocínio que liga aquilo que se acaba de aprender com o conhecimento já anteriormente adquirido, de tal forma que nós aprendemos o que era antes desconhecido, ou seja, a gente cria algo novo. E algo novo no sentido assim, individual, não é que seja novo para o mundo, mas porque é uma visão específica minha, individual. Então, o desenho de imaginação, ele é uma proposição de um problema, onde o jovem deve elaborar uma criação, no caso de uma criação plástica, né, na aula de arte, ou uma configuração original. E o que nós entendemos por originalidade? Aquilo que eu acabei de comentar, que é algo individual. É original porque é a minha criação. Uma outra pessoa vai fazer algo original porque é a visão dela. E isso é que se entende por original. O objetivo, então, desse desenho de imaginação é manipular todo tipo de conhecimento já adquirido, relacionar ele para obter uma criação individual, como eu acabei de frisar. Pode ser o resultado da combinação da imaginação com a observação, da memória com a observação, da memória com a imaginação, ou todos os três contextos. Nós já vimos anteriormente os desenhos de observação e memória, e a gente percebe que nessas três modalidades existem interrelações. Uma proposta que eu acho muito interessante, que pode ser pensada para você, educador, aplicar em sala de aula ou para que você apresente como contextualização, é isso aqui. É um projeto de criação de monstros. Então, crianças foram convidadas a criar monstros. A partir da criação da criança, então, desenho de imaginação dessa criança, um artista foi convidado a olhar essa cena e imaginar o que a criança tinha feito e como seria na visão dele.
E aí a gente começa a perceber aqui, né? Então, como o artista interpretou essa linha bem dinâmica que tem de contorno do bichinho, desse monstro, como ele interpretou essa boca com dente, como ele interpretou este fundo que a criança pôs. Então, aqui nós temos um exemplo. Um outro exemplo. Então, veja, aqui a criança, ela não dá elementos de fundo. Aqui a criança não mostra elementos de fundo, ela põe só os monstrinhos. E o artista, ele elaborou todo um contexto, então ele recriou um contexto a partir principalmente desses 3 personagens aqui. Isso aqui foi eliminado, então aí a gente vê um outro processo, que é o desenho de observação seletiva, né, em que ele eliminou algumas coisas. Interessante que a gente faça essa comparação e que a gente mostre isso para o estudante, como os diferentes tipos de desenho estão ligados de certa forma, como os diferentes tipos de desenho têm pontos em comum. Aqui mais um exemplo em que a gente tem que o artista se baseou principalmente na figura deste monstro e do baú. E, por exemplo, esse outro elemento aqui foi simplesmente eliminado na visão do artista, ou colocado como um detalhezinho aqui embaixo. Então, esse outro elemento aqui foi minimizado e quase escondido aqui nesse fundo. Então, esse tipo de exercício é muito interessante, que haja uma proposta de criação e que você recrie, você imagine novamente essa cena proposta por alguém. Uma boa forma de você executar isso é você trazer o desenho de imaginação de uma artista, então no caso aí da Jane Hanna, então mostrar esses 2 desenhos, fazer toda uma contextualização, uma leitura do que as crianças ou os jovens veem, e pedir que eles façam então um desenho de criação, de imaginação, a partir do que eles chegaram à conclusão. Então, se a leitura deles for que isso aqui é uma paisagem, é um fundo do mar, enfim, dependendo da leitura, que vocês peçam que eles criem a versão deles para essa imaginação da artista. A Denise Roman é uma artista que tem um trabalho focado na imaginação. Então, ela imagina cenas e situações. Aqui eu estou trazendo 2 situações com figura humana e de encontro de pessoas. Então, uma proposta, depois de fazer toda a leitura da obra dela, contextualizar, seria você propor aos jovens o seguinte: sinfonia entre amigos. Como seria essa situação da criação de uma sinfonia entre você e os seus melhores amigos? Onde vocês se reuniriam? Que música vocês tocariam? Que instrumentos vocês cantariam? Como seria essa situação? Imagine-se dentro dela. Aqui é a mesma coisa. A gente tem 5 passeios juntos. Como são os passeios de vocês e dos seus amigos? Faça uma imaginação de vocês irem a um local que vocês não conhecem, a uma nova balada, enfim, proponha ao seu aluno recriar, no sentido de imaginar uma nova situação partindo dessas que a artista já imaginou. Eu gosto muito de literatura e a arte da literatura conversa muito com a arte visual. Aqui nós temos um livro maravilhoso da Kátia Canton chamado Monstruário. Então, são textos nos quais ela apresenta os medos, os problemas das crianças como monstros, para que a criança trabalhe esses sentimentos. O livro tem ilustrações do Gazelli, mas seria interessante que você lesse para os jovens alguma dessas histórias e propusesse que eles fizessem a sua ilustração, ou seja, a sua imaginação, seu desenho de imaginação sobre o monstro que o texto propõe. Talvez depois confrontar com o Gazelli e ver se existe algo em comum, confrontar com o de todos os colegas, quais são as diferenças, para que se perceba que a imaginação, ela é sempre individual, ela é uma criação única. Aqui nós temos a bibliografia e para ajudar você aqui, um texto sobre a produção artística da Denise Roman e como aplicá-la em sala de aula. Então, é um texto interessante que você dê uma olhada. Eu espero que a partir daqui você possa propor mais o desenho de imaginação para os seus alunos,
através dessas estratégias ou de outras. O ideal é que você pesquise, crie suas próprias estratégias, então seja imaginativo também. Um abraço e até o nosso próximo encontro.